Olá, turma de sexto ano, tudo bem? Vamos iniciar um novo gênero, certo? Vamos aqui ver, desta vez, poemas, poesias, tudo bem? Então, eu quero adiantar para vocês que não é um gênero tão difícil, muito pelo contrário, mas é preciso estar atento a algumas informações que vocês podem estar observando aí nesse gênero, tudo bem? Ele não é só rimas, ele também traz algumas informações, ok? Vamos iniciar. Então, palavras que rimam. O poema é do poeta Fernando Pessoa, que vocês estão visualizando no material de vocês aí, ok? Um grande escritor português. O poeta criava outros eus para assinar sua criação, ou seja, ele fazia as criações dele e atribuía um outro nome para assinar suas produções, tá certo? Então, os versos que você lê, por exemplo, são de Alberto Carreiro. Repare que o poema não tem um sentido literal ou de dicionário nele. As palavras são utilizadas para criar imagens que sugerem situações e emoções, tá bom? Então, era isso que eu queria que vocês observassem como característica nesse tipo de gênero. Com base nisso, vocês irão observar outras questões, tá certo? Com quem ele conversa, com quem ele joga, por que ele joga, o que representa as pedrinhas, ok? Vamos aí adiante. Com base nisso, vamos verificar aqui esse poema. Então, o dia abriu seu parasol bordado. O dia abriu para o sol bordado de nuvens e de verde ramaria, e estava até o fumo que subia, minuciosamente desenhado. Depois surgiu no céu arqueado a lua em pleno meio-dia. Na rua, um menino que seguia, parou, ficou olhando admirado. Gente, antes de passar para o próximo trecho, eu quero que vocês observem aí como é que se está se dando as rimas, certo? Então, o dia abriu seu parasol bordado, e em seguida de nuvens e de verde ramaria, e estava até o fumo que subia. Você pode perceber que há uma rima aí entre os dois versos, de número 3, de número 2 e de número 3. E um pouquinho mais acima, você pode encontrar aí a rima entre o primeiro verso e o quarto verso, tá certo? Nesse momento eu quero que vocês observem só essa questão aí das rimas, como ela pode acontecer. Mas teremos aí um momento em que podemos observar em que tipos de rimas poderá acontecer e que partes do verso essa rima pode ser encontrada, no caso aí, tudo bem? Então, nesse momento, quero que você observe apenas como as rimas estão colocadas aí para você. Depois surgiu no céu arqueado, certo? De novo, temos aí arqueado, rimando com admirado, tudo bem? Então, como você pode observar, nesse caso, a terminação aí, admirado e arqueado. Olha aí como elas estão sendo colocadas e como acontece essa rima, tudo bem? Então, lembrando que as rimas, apesar de ser um pouquinho novo para vocês, as rimas elas podem acontecer com palavras de mesma classificação, substantivo com substantivo, adjetivo com adjetivo, tá certo? Então, vamos adiante. Agora sim para o próximo trecho. Pus meus sapatos na janela alta, sobre o rebordo, céu que lhes falta, para suportar a existência rude, e eles sonham imóveis deslumbrados. Então, como você já pode observar, essa rima ela vai acontecer só com as outras
com os outros versos. Vamos ver aí. Quando são dois barcos encalhados sobre a margem tranquila de um açude. Ok? Então, vamos lá. Pus meus sapatos na janela alta. Olha aí, a alta vai rimar com o finalzinho lá. Falta. Ok? Então, pus meus sapatos na janela alta sobre o rebordo céu que lhes falta. Falta e alta rimando. Para suportar a existência rude, eles sonham imóveis deslumbrados. E rude vai rimar com quem? O 11 com o 14. Rude, açude, certo? Então, nesse caso, já pode ter aí rude rimando aí nessa palavra rude, no caso, adjetivo rimando com o substantivo açude, que são dois velhos barcos encalhados. Encalhados vai estar rimando com deslumbrados. Como você pode perceber, há uma rima que acontece entre o verso 12º com o 14º, ok? Com o 13º, perdão. E essa rima vai acontecer entre dois adjetivos, tudo bem? Então, vamos um pouquinho mais adiante. Unidas pelo som. Agora que você, como você já viu aí, como é que se dá essas rimas, tá certo? Como é que elas acontecem. Agora eu gostaria que vocês lessem o que tem aí para vocês, certo? Esse poema que está aí novamente para vocês e que realizem as atividades propostas, ok? Continuando aqui. Então o poema, ele busca despertar vários sentimentos e pode apresentar versos organizados em estrofes. No caso do poema Mário Quintana. Então eu vou colocar aqui novamente que ele foi organizado, tá bom? Então eu tenho aí um soneto que apresenta 4 estrofes, as duas primeiras com 4 versos, você pode até separar aí 4 estrofes, cada estrofe deverá conter 4 versos, certo? E nessas duas últimas, as duas últimas com terceiros, então você vai ter aí as duas primeiras estrofes com 4 versos e as duas últimas com 3 versos, tá certo? Como eu falei para vocês, há essa rima aí entre o primeiro verso e o quarto verso. Você pode observar que havia uma rima no segundo e no terceiro, tá certo? E depois, aliás, no primeiro e quarto verso, você pode perceber que havia rimas entre o primeiro e o quarto, o quinto e o oitavo. No segundo e terceiro, havia as rimas entre a linha 2 e 3. Depois, tínhamos aí no primeiro e no segundo, havia rimas entre 9 e 10. Justamente nesse trecho que nós acabamos de ler, ok? Além desses detalhes, o poema poderá apresentar a sua composição rítmica, ou seja, definido pela presença marcante de figuras de linguagem, como a metáfora e a personificação. Gente, a metáfora e a personificação, tá certo? O que seria a metáfora? A metáfora é quando você faz uma comparação implícita, mas essa comparação ela vai acontecer devido ao quê? Ela vai acontecer devido a uma certa semelhança há entre os trechos, tá certo? Um exemplo, voltando lá, temos aí o dia abriu o dia abriu seu parasol bordado de nuvens de verde ramaria. Quando se fala de verde ramaria, certo? Quando se está falando de verde ramaria, nuvens de verde ramaria, porque está fazendo aí uma comparação implícita, a presença aí dessa cor, desse verde aí, que de certa forma acaba comparando com essa ramaria, ok? Comparando a nuvem com um verde ramaria, aquele verde bem suave, não é isso? E temos aí outra situação, e estava até um fumo que subia, minuciosamente desenhado, certo? Então, nessa personificação, é perceptível a personificação no sentido de atribuir
vida a seres inanimados, tá certo? Sempre que eu for pegar um ser que não tem vida própria, ou seja, um ser que acaba assumindo ações características de humanas, eu vou chamar aí de personificação. Então, sempre que você tiver, assim, digamos, um exemplo, um pequeno exemplo, e mais do que você poderá observar isso em alguns poemas. O chão aliás, o céu que conseguia rir diante de todos aqueles acontecimentos. Gente, quem é que consegue rir? São atribuições características de humanos, certo? Mas eu acabo pegando essas características de sorrir e atribuo digamos assim, ao céu, às nuvens, tá certo? O sol então abriu, certo? Quem abre um parasol bordado, ou seja, nós temos um parasol bordado, a gente que vai lá e abre um parasol, certo? Mas lá ele diz que o dia atribuiu uma característica que é presente apenas nos seres humanos, atribuiu a um ser inanimado, no caso o dia. O dia não tem vida, certo? Ok? Então, gente, é isso. Percebam essas características nos poemas, nas poesias, um emprego de personificação e metáfora. Metáfora por haver uma semelhança, certo? Não quer dizer que é igual. Semelhança. Semelhança não quer dizer que seja igual, tá bom? Então é isso. Chegamos até o final. Até a próxima, ou seja, daqui a pouco. Tá bom?